Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula, onde a gente vai falar aqui sobre plano cartesiano, as coordenadas de um ponto, ok? Antes de iniciar a nossa aula propriamente dita, vamos verificar aqui rapidamente um vídeo. Mãe, onde está meu boné? Está dentro do seu armário, na prateleira de cima. Achei! Parabéns, seguiu as coordenadas e encontrou seu boné. Ok, pessoal, então você verificou aí com esse vídeo, rapidamente, né? A importância de você ter a direção de achar ou de ir para algum lugar, obedecendo, logicamente, algumas dicas ou algumas regras, tá? Vamos verificar aqui na nossa lousa como é que vai funcionar, então, o plano cartesiano. Acompanhe comigo. Qual é a importância da localização? Nesse desenhozinho, nós temos aí uma estrada onde... Nessa estrada nós temos a cidade A e nós temos aqui a cidade B. Vejamos aqui o texto então. Veja uma estrada onde há a cidade A e a cidade B e um posto de gasolina. Detalhe importante, hein? A distância entre cada traço aqui equivale a 20 quilômetros. Perfeito. Bem, nós não podemos dizer ao certo onde se localiza o posto de gasolina, mas se incluirmos a informação de que o posto de gasolina está a 40 quilômetros da cidade B, fica muito mais fácil de localizar o posto, certo? Bem, aqui depende, por quê? O posto está a 40 quilômetros da cidade B, só que ele pode estar a 40 quilômetros à sua direita ou pode estar a 40 quilômetros à sua esquerda, tá bom? Então, nós devemos ter mais uma informação importante. Vejamos. Então, além da distância, nós devemos também indicar qual é a direção e qual é o sentido. Ou seja, se você vai andar para a horizontal ou para a vertical, à direita ou à esquerda. Então, veja, a informação completa é a que nós temos aqui abaixo. Saindo da cidade A para a cidade B, o posto está a 40 quilômetros depois da cidade A. Beleza. Sendo assim, então, se o posto está a 40 quilômetros depois da cidade A, que foi o informado, automaticamente, então, esse posto se localiza à esquerda da cidade B. Com isso, então, pessoal, você verifica a importância de você ter informações úteis e necessárias para se localizar dentro de um certo espaço. Seja ele para encontrar um endereço ou seja ele para você encontrar um certo objeto onde você não sabe onde ele se encontra no momento, tá bom? Voltemos aqui para a tela, então. Beleza, visto isso, o que acontece? Nós temos aqui um outro exemplo de localização onde nós temos informações na sua horizontal e nós temos informações na sua vertical. E aí o exemplo diz o seguinte, observe a figura abaixo, em qual posição está a roda da frente do carro? Ora, vejamos que essa roda da frente está localizada aqui nesse quadrinho. E esse quadrinho você pode considerá-lo de duas informações diferentes. Ou você pode chamar de 3D, ou pode chamá-lo de D3. Por que isso? Reparem que, considerando a posição dessa roda na horizontal, essa roda se localiza aqui no ponto D. Se nós considerarmos a posição da roda do carro na vertical, reparem que essa posição está exatamente no ponto 3. E aí você pode chamá-lo ou de 3D ou de D3, tá? De qualquer uma das duas formas, a localização da roda estará correta. O mais importante a você verificar aqui é a localização exata da roda ou de qualquer objeto que você queira descobrir o seu endereço, vamos dizer assim, né? Então, vocês não podem esquecer que
essa localização, ela depende de uma posição horizontal, seja para a sua direita ou para a sua esquerda, e depende de uma posição vertical, seja para cima ou seja para baixo. Vejamos aqui nosso próximo exemplo, acompanhe comigo. Nós temos agora a construção do plano cartesiano, onde esse plano cartesiano ele depende de dois eixos, e são justamente os eixos horizontal e vertical. Analise aqui comigo que a distância de um traço para outro equivale a uma unidade, seja adicionando uma unidade ou subtraindo. Como assim? Vamos pegar como exemplo aqui o ponto 4. Se a gente anda para a direita, repare que os valores vão aumentando. Por quê? Porque 4 mais 1 é 5, 5 mais 1 é 6 e assim sucessivamente. Assim como também, a partir do ponto 4, se você andar para a sua esquerda, reparem que os pontos vão diminuindo seus valores. Por que acontece isso? Porque ao andar para a esquerda, você vai subtraindo as unidades. Então vejamos, 4 menos 1 é 3, 3 menos 1 é 2 e assim sucessivamente. Tomando essa mesma ideia, vamos analisar aqui agora o eixo vertical. Vejamos, eu vou pegar aqui o mesmo ponto 4. Bem, se você subir, se você andar na vertical para cima, os valores também vão aumentando. Por quê? Olha lá, 4 mais 1 é 5, 5 mais 1 é 6. Assim como também, se você for na vertical para baixo, esses valores vão diminuindo. Então, reparem que aqui eu tenho que 4 menos 1 é 3, e nós temos que 3 menos 1 é 2, tá? Não se esqueçam que estamos considerando a distância entre cada traço igual a uma unidade de valor. Belezinha, pessoal? Tranquilo até agora? Espero que sim. Vamos continuar aqui então, vejamos. Então, cada uma dessas retas, ela vai receber o nome. Vejamos, cada reta será chamada de eixo. E as suas setas indicam o número crescente de números representados na reta. Esse eixo horizontal, ou seja, se você vai andar para a sua direita ou para a sua esquerda, é chamado de eixo das abscissas. O eixo vertical quer dizer se você vai descer ou se você vai subir, tá? Esse eixo vertical é chamado de ordenadas. As ordenadas são representadas pela letra Y, ou chamada de eixo Y. Assim como o eixo horizontal é também chamado de eixo X, ou representado por essa letra X. Tranquilo, pessoal? Vejamos então aqui, nós temos um exemplo onde nós temos que localizar os pontos. Esses 5 pontos aqui à sua esquerda, no nosso plano cartesiano. Importante saber aqui rapidamente o seguinte, esse ponto de encontro aqui dos dois eixos, horizontal e vertical, logicamente, é chamado de ponto de origem, tá? Por quê? Porque é a partir desse ponto que você vai considerar se você vai para a direita ou para a esquerda, se você vai subir ou vai descer com o seu ponto ou com o seu elemento. Vejamos então, o nosso primeiro ponto a ser descoberto é o ponto menos 1 e 2. Importante aqui, pessoal, toda vez que nós trabalharmos com a posição de um ponto no plano cartesiano, saiba que ele sempre tem essa composição. Como assim? O primeiro valor numérico, ou seja, o valor numérico que se encontra à esquerda da vírgula, sempre representa o eixo X. E o segundo valor numérico, o que está à direita da vírgula,
sempre irá representar o eixo Y. Então, quer dizer o seguinte: primeiro você vai verificar se você vai para a esquerda ou para a direita. Vejamos então. Aqui nesse ponto A, o primeiro valor numérico é o -1. Então, quer dizer que você vai andar uma casa. Por que nós vamos andar uma casa? Porque o valor numérico dessa coordenada equivale a 1. Mas, devido ao fato de nós termos aqui um sinal negativo, significa o seguinte: nós devemos andar uma casa para a esquerda. Beleza, eu vou andar uma casa para a esquerda, mas a partir de quem? Sempre a partir do ponto de origem, ou do ponto 0. Voltemos aqui para a tela então, olha só. Então, a partir do 0, eu vou andar uma casa para a nossa esquerda. Vou parar aqui nesse ponto. Depois que a gente anda uma casa para a esquerda, o próximo passo é andar 2 casas. Mas andar 2 casas para onde? Para cima. Por quê? Porque esse 2 ele é positivo. Então, nós temos aqui a localização do ponto A. Para facilitar a tua vida, eu vou colocar aqui o seguinte, olha só. Em relação ao eixo X, todo mundo que vem para a direita do 0 é positivo e a esquerda do ponto 0 é negativo. Assim como todo mundo que está indo acima do 0 tem sinal positivo e abaixo dele sinal negativo. Muito importante você perceber isso, tá bom? Continuando então, vejamos. O nosso ponto B tem coordenadas 2 e 4, ou seja, os valores são ambos positivos. Então, o primeiro passo é andar 2 casas para a sua direita. Andamos, parei aqui. O próximo passo é subir 4 casas. Então, ele vai andar 4 casas para cima, onde nós temos aqui, então, a posição do ponto B. Beleza, pessoal? Próximo ponto, esse ponto C que tem coordenadas 4 e 0. Muito cuidado com o 0. Por quê? Porque se uma coordenada qualquer, aliás, é igual a 0, quer dizer que você não vai nem andar para a esquerda e nem para a direita, e muito menos subir ou descer. Então, o que acontece? Reparem que no ponto C, ele só tem o valor igual a 4 para a primeira coordenada, né, que é o eixo X. Então, você vai andar 4 casas para a sua direita e aqui ficar. Aqui nós temos, então, o ponto C. Importante você perceber também o seguinte, tá? Que quando uma coordenada é igual a 0, obrigatoriamente o ponto se localiza em cima de um dos eixos, tá bom? Ok. O nosso próximo ponto, aqui no caso, equivale ao ponto D, de coordenadas 0 e 0. Se as coordenadas são ambas iguais a 0, é porque esse ponto ele coincide justamente com a origem dos eixos. E, finalmente, nós temos aqui o ponto E, onde o primeiro valor numérico é 0, então, a partir da origem, a gente não vai nem andar para a direita e muito menos para a esquerda. Porém, o segundo valor, ele é negativo. Então, eu vou descer 3 casas. Com isso, nós temos que esse ponto E se localiza em cima do eixo das ordenadas, ou o eixo Y. No nosso próximo exemplo, agora, vamos fazer o contrário. Eu já tenho aqui os pontos, só que agora eu vou colocar o endereço de cada um deles. Belezinha? Então, vejamos. O primeiro ponto, que é o ponto A, reparem que ele andou 4 casas para a direita e subiu 4 casas. Então, esse ponto, possui coordenadas 4 e 4. O ponto B, reparem que ele está a partir da origem,
andando 6 casas para a direita e subindo 3 casas. Então, as suas coordenadas são 6 e 3. O ponto C, ele andou 2 casas para a esquerda, então eu tenho 2 negativo, e subiu 2 casas, 2 positivo. O ponto D, ele, primeiramente, andou 3 casas para a esquerda, então temos 3 negativo, e depois ele desceu 6 casas. Então, nós temos aí o menos 6. O próximo ponto é o ponto E. Reparem que esse ponto E, ele andou 6 casas para a esquerda e ali parou. Isso quer dizer, então, que esse ponto E, ele pertence ao eixo das abscissas, ou seja, o valor do y é igual a 0. O ponto F, vou colocar aqui do lado, tá? O ponto F, reparem que, primeiramente, ele andou 3 casas para a direita e depois desceu 3 casas. E, finalmente, o ponto G, ele não andou nem para a esquerda nem para a direita, então seu valor para x é igual a 0, e depois ele subiu 6 casas. Beleza. Depois que nós encontramos esses pontos, vamos aqui rapidamente responder a algumas questões. Primeira delas, qual dos pontos possui a abscissa igual à ordenada? Ou seja, qual dos pontos tem valores numéricos iguais? Então, a gente verifica que esse ponto é o ponto A, já que as suas coordenadas são 4 e 4. Segunda pergunta, qual dos pontos ou quais deles a ordenada é negativa? Então, a gente verifica que esse ponto, no caso, é o ponto D, certo? O ponto D, já que nós temos valores de menos 3 e menos 6. E a ordenada, não se esqueçam, é o segundo valor aí dos parênteses. Na questão 3, nós temos que determinar o quê? Espera aí que eu passei. Qual abscissa é a metade da ordenada? Aqui nesse caso, então, a gente consegue verificar que nós temos como resposta também o ponto D, já que o primeiro valor é a metade do segundo valor. Na questão 4, qual é a abscissa que é o dobro da ordenada? Então, aqui a gente verifica que nós temos o ponto B, já que suas coordenadas são iguais a 6 e 3. Na questão 5, qual dos pontos possui uma ordenada nula? Ou seja, o segundo valor é nulo, né? Então, nós temos aí como resposta o ponto E, já que os seus valores são menos 6 e 0. E, finalmente, nós temos aí a questão 6, onde ela nos pergunta qual dos pontos possui abscissa nula. Então, a gente verifica que esse ponto é o 0 e menos 6. Beleza, pessoal? Então, você verifica a importância de repente, saber localizar os pontos para depois responder algumas perguntas, dependendo, logicamente, da atividade. Vamos chamar agora a nossa dinâmica local interativa. Na nossa DLI, então, nós temos aqui que responder 2 perguntas, tá? Eu vou deixar as perguntas aí na tela e daqui a pouco a gente volta para conversarmos sobre elas.
Ok, pessoal, então estamos aqui de volta para conversarmos e analisarmos as nossas questões da DLI. Eu estou verificando aqui no chat que alguns alunos tiveram um pouco de dificuldade para resolver as questões e outros até responderam aqui os gabaritos, né? Vamos verificar então a resposta correta? Vejamos aqui então. Nossa primeira questão temos o seguinte, analise comigo aqui. Em sua sala de aula, conte o número de colunas da esquerda para a direita na horizontal e o número de linhas de baixo para cima na vertical. Em seguida, responda, seguindo o modelo da imagem. Em qual posição, coluna e linha, você se encontra e se existe algum colega sentado na posição coluna 2 e linha 2. Gente, logicamente que, como estamos vivendo uma época de pandemia, não estamos na escola e você também não está dentro de uma sala de aula, acredito eu. Então, o que você faz? Essa resposta é muito pessoal, por quê? Você poderia lembrar da sua última turma que você frequentou a escola e responder essa questão, tá? Então, essa primeira questão, ela não tem uma resposta exata. Ela é muito pessoal, até porque pode ser que na tua sala você tenha algum coleguinha que estava sentado na posição que a questão colocou aqui na tela. Vejamos aqui o desenho, olha só comigo. Eu tenho aqui então a posição 2 e 2, né? Então nós temos a segunda linha e a segunda coluna. Então nós temos aqui esta posição. Pode ser que de repente a sua sala ou a sua turma tenha um número menor de alunos. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 para na horizontal e 6 na vertical. Então nós temos 5 vezes 6 igual a um total de 30 alunos, tá? Então, de repente, pode ser que na tua sala você tenha uma quantidade maior ou menor de alunos, tá? Mas, como eu falei aqui anteriormente, essa primeira questão, ela tem uma resposta pessoal, ela não tem uma resposta correta, belezinha? Vamos então aqui à nossa segunda questão, acompanhe comigo. Na segunda questão, sim, reparem que nós temos que localizar cada um dos pontos no plano cartesiano, em seguida ligar os pontos e verificar que figura será formada. Vamos por partes então. Primeiro passo, vamos localizar os pontos. O primeiro ponto aqui é o ponto A de coordenadas 0 e 4. Então, se o primeiro valor é 0, ele não vai nem para a direita e muito menos para a esquerda. O segundo valor é igual a 4, então vai se localizar aqui em cima do eixo Y, tá? Logicamente que, como esse valor é 4 positivo, a gente vai subir em relação ao ponto 0, tá bom? O próximo ponto é 4 e menos 4. Opa! O primeiro valor é 4 positivo, então a gente anda 4 casas para a direita. O segundo valor é 4 negativo, a gente vai andar então 4 casas para baixo. Eles vão se encontrar aqui embaixo e aqui eu vou chamar de ponto B. O próximo ponto é o ponto C de coordenadas menos 5 e 2. Opa, pessoal!
O primeiro valor é menos 5. Devido ao fato de ele ser negativo, a gente vai andar 5 casas para a esquerda. O segundo valor é 2 positivo. Então, aqui eu vou subir 2 casas. Então, esse ponto estará localizado aqui nesta posição. O próximo ponto é o ponto 5 e 2. Não é o mesmo do C? Não, porque agora o primeiro valor aqui, ele é positivo. Sendo assim, eu vou andar 5 casas para a direita e depois subir 2 casas, beleza? E finalmente nós temos aqui o ponto E de coordenadas menos 4 e menos 4. Isso quer dizer então que a gente vai andar 4 casas para a esquerda e descer depois 4 casas. E aí, a questão diz que nós devemos, depois disso, ligar os pontos. Então, vamos lá. Vamos ver se eu consigo aqui, né? Então, vem do ponto A para o ponto B, do ponto D para o ponto B, do B para o E, do E para o C e do C para o A. Verifique a figura que será formada. Essa figura é um pentágono. Por quê? Porque aqui foi formado uma figura poligonal, onde essa figura possui 5 lados. Tá bom, gente? Então, com isso aqui, a gente finaliza a nossa aula e acompanhe comigo agora que a gente vai ter a aula do EJA, 10ª etapa.